Olá, amigos, boa noite a todos. Estamos reunidos mais uma vez para fazer a nossa irradiação pela paz de nosso planeta. Hoje iremos continuar estudando o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, instruções dos espíritos, bem e mal sofrer, pelo espírito de Lacordaire. Lacordaire inicia o item 18 nos dizendo assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos os que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazem sobre a palha. Mas poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, percebemos que a gente aprende, com a doutrina espírita, que sofrer por sofrer não nos traz nenhum benefício, Agora, por que estou sofrendo? O que estou aprendendo com essa dor? Aonde essa dor quer me levar? O que eu tenho que melhorar em mim? O que essa dor está fazendo de melhoria em mim? A gente sabe que quando algo em nós está doendo, a gente trabalha um pouquinho a humildade. Alguns de nós, conseguimos chegar a pedir ajuda, conseguimos ser tratados por outras pessoas. Quando ficamos doentes, tem alguém que vem, nos ajuda na alimentação. Então, aquela pessoa que muitas vezes não consegue pedir nada para ninguém, no momento de uma dor, ela trabalha em si a humildade. Eu não estou falando que essa pessoa é humilde, ela está no caminho de trabalhar essa virtude. Então, nesse momento, ela vai na humildade, com todas as dificuldades, porque toda virtude a gente sabe que não é fácil, a gente está no caminho de ir aprimorando, as nossas virtudes, mas aí a pessoa trabalha a humildade, a paciência, a sabedoria, porque ela começa a perceber que nem tudo ela pode fazer, nem tudo ela pode agir como antes, por causa daquela situação, seja de doença, seja de tragédia, seja de perda de algum ente querido. A dor, ela nos paralisa, só que ao paralisar, ao chamar a nossa atenção, a gente precisa observar os sinais, analisar, pensar. Não só ficar parado e se fechar na dor, na revolta, na angústia e nada fazer. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, no capítulo 26, ele analisa a dor. E ele fala assim: a dor segue todos os nossos passos e espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante dessas finge que o fita com seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? E Leon Denis nos explica que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Equilibrar o que nós, por nossos vícios, por nossas ambições, interesses, a gente acaba desequilibrando, a gente acaba tirando daquela paz, daquela tranquilidade, determinadas situações, o nosso próprio corpo, E a dor, ela tem um efeito educativo, ela nos educa, seja na parte física, que ele fala que a dor física produz sensações, o sofrimento moral produz sentimentos. A dor física é, em geral, um aviso da natureza que procura preservar-nos dos excessos.
Então, se meu corpo não está bem, está doente, qualquer dor, seja ela uma dor de cabeça, rapidamente a gente busca uma forma de parar com aquele excesso, de buscar um medicamento, de nos cuidar. E Leon Denis cita Epiteto, um trechinho assim, que Epiteto costumava dizer: é falso dizer-se que a saúde é um bem e a doença um mal. Usar bem da saúde é um bem, usar mal é um mal. De tudo se tira o bem, até da própria morte. Então, na verdade, a doença não é um mal que Deus manda para punir a humanidade. A doença é uma consequência de um mal que nós causamos. Usar mal o nosso corpo é um mal. Usamos mal e em determinado momento ou em uma outra encarnação iremos consertar, né? Ajudar o nosso corpo a voltar para o seu equilíbrio inicial. E ele diz que o sofrimento sempre tem um resultado útil. Ele fala que esse bem sofrer, você sofrer com um resultado útil que traga resultados, ele fala que vai variar de indivíduos e estado de adiantamento. Esse sofrimento, ele apura o nosso corpo material, ele dá mais força para o nosso espírito, força íntima, melhora a facilidade para se desapegar das coisas terrenas. Se a gente, for analisar quando ficamos doentes, a gente sai da nossa rotina. Trabalho, casa, um médico fala, internou, operação, cirurgia. Pronto. Aquela doença conseguiu nos desapegar das rotinas, das coisas da terra e passamos a ter um olhar para outra coisa, para outros objetivos. É onde entra lá o início que ele fala. O que essa doença quer me ensinar? O que essa situação, essa tragédia está me mostrando, está me ensinando? E ele fala também que quanto mais evoluído o espírito, mais o sofrimento vai atuar no sentido moral. Quanto menos evoluído, mais atua no corpo. É aquelas situações que a gente vê a pessoa com câncer no pulmão e que não para de fumar. O câncer está falando para ela: estou doente, você está doente, cuide de seu pulmão. A pessoa não cuida e continua fumando. Então, ela vai necessitar passar por muitas e muitas situações de doença para dar um despertamento, para ela despertar. Opa, câncer no pulmão, cigarro prejudica o pulmão, preciso parar com cigarro para proteger o meu pulmão. Então, quanto menos evoluído o homem, mais o sofrimento vai apurar o corpo material, tratar o corpo material. Lógico que também vai tratar o sentimento, porque Leon Denis fala que sentimento e sensações, eles vão sendo trabalhados juntos, cada um no seu nível, conforme o adiantamento do espírito. Mas quanto mais evoluído o espírito, mais atuará no lado moral. E ele diz que para este a dor é como uma asa dada à sua alma escravizada pela carne para ajudá-la a desprender-se e elevar-se mais alto. Então a gente entende os grandes mártires, os grandes homens, pessoas que aos nossos olhos sofreram muito, mas que conseguiram viver lindamente, nos deixar exemplos maravilhosos,
e que faz com que a gente siga seus passos, siga seus caminhos, né? Então, assim, há uma percepção do espírito mais evoluído que o momento da reencarnação, voltar para o mundo, né, receber um novo corpo, é tão divino, é um presente tão maravilhoso que não é interessante gastar com ociosidade. E Lacordaire nos diz isso lá no Evangelho, na parte que ele cita o exemplo do militar. O militar, ele está preparado para as linhas de fogo, para situações de guerra. Então, se coloca o militar repousando, ocioso, nada acontece, ele rapidamente se enerva, ele rapidamente fica angustiado. Então, da mesma forma acontece com os espíritos mais evoluídos, que já têm noção de que o sofrimento é burilamento para seu espírito, é crescimento moral. E Lacordaire nos diz assim: alegrai-vos quando Deus vos enviar para a luta. Não consiste esta no fogo da batalha, mas nos amargores da vida, onde às vezes de mais coragem se há mister do que num combate sangrento, porquanto não é raro que aquele que se mantém firme em presença do inimigo fraqueje nos tenazes de uma pena moral. Então, você passar por uma situação onde você tem coragem, você luta, você briga, é muito mais fácil do que você passar por uma situação de que você está com uma culpa, um sofrimento moral, algo que aconteceu que mexeu com o seu íntimo. Você cresce muito mais com essa dor que trabalha o seu íntimo. E ele fala que quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobreponde-vos a ela, fique acima dela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação, fui o mais forte. Então, sempre que nos vier uma situação difícil, é aquele pensamento: bom combate, vou lutar com as armas que eu tenho, uma luta justa, vou pedir reforço espiritual através da prece, vou analisar tudo o que eu já aprendi e entender que aquela dor, aquele sofrimento, aquela tragédia, aquela situação, eu preciso ser mais forte que ela. Não podemos nos entregar à impaciência, cólera e desespero. Porque nessas situações a gente não consegue analisar nada. Aquele sofrimento acaba e a gente nem entendeu o que aconteceu, né? E Lacordaire termina: bem-aventurados os aflitos, porque então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso. Então, essa alegria por estar aflito está ligada à ocasião de provar nossa fé. Se a nossa fé é fraca, não somos firmes, não somos perseverantes, não somos submissos à vontade de Deus, somos materialistas, não acreditamos na vida futura, não seremos esses aflitos que iremos herdar o reino dos céus, né? Então, a gente percebe que sofrer bem, a doutrina espírita, ela nos ensina muito isso através dos livros. O que os espíritos vieram nos contar? Suas situações antes de desencarnar,
após o desencarne, no mundo espiritual. Ao perceber as situações desses espíritos, a gente olha para não fazer igual o que foi ruim e aprende a sofrer bem, a sofrer de uma forma que nos ajude a crescer. E Leon Denis nos diz assim: homem, meu irmão, aprende a sofrer, porque a dor é santa. Ela é o mais nobre agente da perfeição. Penetrante e fecunda, é indispensável à vida de todo aquele que não quer ficar petrificado no egoísmo e na indiferença. Então, se a gente acredita em Deus, a gente sabe que Deus é Pai, que Deus educa seus filhos, e a educação, ela é complicada, ela é sofrida. Então, essa submissão, essa aceitação, essa resignação, a gente precisa trabalhar esses sentimentos, né? A resignação é até uma virtude, que é o consentimento do coração, que é até mais difícil. Muitas das vezes a gente só aceita. Pai, aceito essa situação em minha vida. Resignar é aceitar com o consentimento do coração. Eu aceito e acho que está certo eu passar por isso, eu preciso passar por isso. São as grandes almas que a gente conhece, né? Que conseguem colocar essa virtude na prática. E ele diz assim, Leon Denis, para a gente fechar: aprende a sofrer. Não te direi procurador, mas quando ela se erguer inevitável no teu caminho, acolhe-a como uma amiga. Aprende a conhecê-la, a apreciar-lhe a beleza austera, entender-lhe os secretos ensinamentos. Estuda-lhe a obra oculta. Em vez de te revoltares contra ela ou de ficares acabrunhado, inerte e fraco debaixo de sua ação, associa tua vontade, teu pensamento ao alvo, ao que ela visa. Procura tirar dela, em sua passagem por tua vida, todo o proveito que ela pode oferecer ao espírito e ao coração. Então, amigos, que fique essa reflexão para todos nós no momento de pandemia, onde tantos irmãos estão sofrendo, e que possamos todos praticar o sofrimento bem, né? Sofrer bem sempre. Um abraço a todos.